Mas antes de inserir aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo, o nosso convidado, o doutor Jean Turazi, que inclusive já está aqui ao meu lado. Tá aí, ó. Dá aquele boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao programa Satisfação. Você está na tela da Band, sorria! Boa tarde a todos vocês da Band. É um prazer estar aqui com vocês, falando a respeito do autismo para toda a população de Porto Velho do estado de Rondônia. Perfeito. Inclusive, o dia 2 de abril é intitulado Dia de Conscientização sobre a questão do autismo, isso desde 2008, né? Foi decretado, inclusive, pela ONU. Vamos acompanhar uma reportagem que traz mais detalhes sobre a conscientização e a importância de identificarmos e também, acima de tudo, respeitarmos e socializar justamente com essas pessoas. Acompanhe só a reportagem. Yuri, de 3 anos, uma criança sapeca e cheia de energia, filho da Eline, uma mamãe atípica, que descobriu o diagnóstico do filho quando ele tinha 1 ano, transtorno do espectro autista, no grau 3. Não esperava um bebê autista, mas veio um bebê autista. E como é que você vai lidar com isso daqui para frente? É por isso que muitas famílias têm essa dificuldade de aceitar o diagnóstico, né? Há uma negativa do diagnóstico por parte da família por muito tempo, mas aqui a gente foi chorando e foi lutando, né? Eu já percebi os sinais de autismo no Yuri. Iniciamos com 1 ano as intervenções, a investigação. Com 1 ano e 11 meses ele fechou o laudo e hoje ele tem 3 anos. O transtorno do espectro autista, TEA, engloba diferentes condições marcadas por perturbações no desenvolvimento neurológico, com 3 características principais, que podem se manifestar em conjunto ou isoladamente. A dificuldade de comunicação por deficiência do domínio da linguagem, no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamento repetitivo e restritivo. A mãe atípica Tiele conta sobre a sua filha Maria Cecília, que buscou o médico justamente por causa de um desses sintomas. A pequena não estava desenvolvendo a fala. Encaminhada para uma fonoaudióloga, a profissional deu o diagnóstico. Mãe, ela tem traços de TEA. Aí eu passei por todos os processos, né, da negação, e eu saí de lá, assim, falei, nossa, essa fono não tem condições, a minha filha não é autista, isso não existe. Aí saí falando para todo mundo que não existia, né? Fiz todo aquele processo, aí quando eu fui parar para pensar, falei, não, realmente, ela tem traços. Depois da confirmação, tudo muda. A Eline explica que a rotina é difícil, porém destaca que a rede de apoio é fundamental. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, eu tenho minha mãe, tenho minhas irmãs, então assim, isso não é a regra. Então esse recorte social que eu estou inserida, eu penso que ele não representa 5% das famílias que a gente convive. As outras famílias sequer têm acesso às intervenções. Pensando nisso, foi criada a Comissão Três Marias, além da Organização das Mães Atípicas de Porto Velho. A Tielen relembra um caso de uma mãe atípica que levava o filho para a escola descalça. Nós tivemos uma mãe no estado bem crítico mesmo, de não conseguir o EPC, de não conseguir nada. E aí ela pediu ajuda, né, para a gente ajudar ela financeiramente com comida, né? O principal objetivo dela era comida. E aí ela relatou todos os problemas da criança. E aí, por último, quando a gente perguntou, ela falou, eu tô com dor de dente. Então ela lembrou primeiro da dor dos filhos e, por último, ela pensou na dor dela, né? E a gente até ficou assim, depois a gente até falou assim, nossa, como a gente é mãe, a gente primeiro pensa na gente, ele precisa de roupa, ele precisa de... Ela estava sem chinelo, ela estava indo levar o menino descalça. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 160 crianças no mundo são diagnosticadas com um transtorno do espectro autista. Aqui em nosso estado, não há dados confirmados de quantidade de crianças e jovens que possuem esse transtorno, o que dificulta o desenvolvimento de atividades do poder público. A gente pensou para além do acolhimento, né? Porque a gente precisa promover transformação social e a resolução dos problemas da nossa comunidade atípica é política. A gente não pode virar as costas para isso. Então, nós nos consideramos um movimento político-social, de cobrar políticas públicas, de participar de audiência pública, de participar de PPA, de ir atrás das autoridades, seja ela do legislativo, do executivo, de nos colocar também politicamente no processo, para que a gente consiga deixar um legado de transformação. 2 de abril é o momento de relembrar que a empatia e sensibilidade é essencial também para o desenvolvimento de políticas públicas, além da mobilização e compreensão da sociedade como um todo. Esse dia uma mãe colocou no Instagram que ela estava
no laboratório, e a senhora que estava atrás dela estava falando assim, agora virou moda ser autista. E eles têm orgulho, porque eles andam com cordão, eles andam com camisa, como se fosse uma coisa bonita. Mas, infelizmente, é o que nos resta é esfregar na cara da sociedade para ver se eles têm o mínimo de empatia. Talvez não seja para hoje, não seja para agora, mas daqui a alguns anos o que a gente está fazendo, né, tem efeito para essa sociedade. É um exercício constante de empatia, que às vezes nos faltava, e você começa a ver a necessidade de ter a empatia dos outros, e você começa a exercer muito mais isso. Então, o Yuri mudou tudo na minha vida. Então, se eu já fazia militância, ela ficou muito mais pujante. Se a gente já tinha essa consciência desses recortes sociais, hoje mais do que nunca. Tá aí para você, né? Trazendo só para a pauta, para a discussão, justamente a importância da sociedade cada vez mais entender, né, como funciona isso, como é a vida das pessoas que estão ali no seu dia a dia, se dedicando cada vez mais para levar a vida, tentar fazer com que ela, de alguma forma, seja normal, digamos assim. Na realidade, o termo não daria para ser usado na sua essência, mas você tem que buscar para um convívio o mais próximo possível do comportamento dos demais indivíduos, né? Eu estou aqui com o Dr. Jean Turazzi, ele é neuropediatra. Doutor, a gente falava aqui enquanto exibíamos a reportagem, o que é o autismo? Porque muito se fala hoje, mas acho que poucas pessoas sabem exatamente o que é o autismo. Sim. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que é caracterizado por 3 pilares principais, que é a dificuldade da interação social dessas crianças com os seus pares. O que quer dizer isso? Com as crianças da mesma faixa etária. Uma certa dificuldade na comunicação, essas crianças vão apresentar também, tá? Que vai dificultar a interação social e a comunicação dela, seja essa pessoa verbal ou averbal, porque a comunicação não é somente a linguagem falada, tem a linguagem de sinais e outros meios, né? Então, a comunicação de uma forma geral. E além de os comportamentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias, e mais os comportamentos também rituais, né, que esses pacientes apresentam, umas características comportamentais de querer sempre uma rotina pré-determinada, para que ele consiga ficar mais adaptado àquele ambiente. Então, de uma forma mais sucinta, se eu fosse poder reduzir e transmitir para vocês o que é o transtorno do espectro autista, é a dificuldade, é uma certa limitação que o paciente tem, que a criança vai ter na interação social, na comunicação, e apresentando focos e interesses restritos, e além de alguns quadros de estereotipias, que são alguns flaps, alguns movimentos ritmados que esse paciente apresenta. Agora, isso se restringe a esse tipo de comportamento do próprio, a própria forma de se comunicar e tudo mais? Afeta também o intelecto? Aí eu digo no aspecto de possibilidades de entendimento, até porque a gente ouve muito falar, pelo menos, eu não sei o que tem de ciência nisso, que algumas pessoas que, né, fazem parte deste grupo de pessoas que têm o espectro autista, têm uma capacidade surreal de diretrizes, às vezes não consegue aplicá-las pela dificuldade de comunicar, mas que tem até, de algum ponto, pode ser avaliado como superdotes em desenvolvimentos de algumas ações. Sim. São grupos diferentes, né? Existe paciente com transtorno do espectro autista que tem um nível de inteligência que a gente chama QI extremamente elevado, né? Que podem ser até classificados como superdotados. Porém, a grande maioria dos pacientes não estão nesse quadro. Estão num quadro mais de apresentar associadamente um déficit intelectual, uma dificuldade cognitiva. Como é que se classifica cada grau desse? O grau do autismo, no caso, é classificado em nível 1, 2 e 3. O nível 1 é classificado como aquele paciente que precisa de um pouco de suporte. O nível 2 precisa de um pouco mais de suporte. E o nível 3 de suporte para várias atividades do dia a dia desse paciente, né? E outra coisa que é bom deixar bem claro para toda a população, para todas as pessoas que não conhecem o autismo, né? É muito comum a gente ver, igual a gente viu na reportagem, algumas pessoas, né, tentando falar, mas é nível 1. É nível 1, mas merece suporte, merece atenção, merece todos os cuidados. Não só merece, é necessário. Necessário, porque ela tem essas dificuldades. E a gente precisa potencializar esse paciente, essa criança, para o futuro, para que seja mais, consiga se adaptar melhor à nossa sociedade e nós a ela, através da nossa empatia. Uma vez identificado esse grau, ele sofre alterações
o grau 1 pode estar sendo elevado para o 2 e o 3 ele pode estar caindo para o 2 e para o 1, como é que funciona isso? Hoje, com os avanços tecnológicos, né, os aprofundamentos da ciência, como é que está hoje os meios de conduzir esse acompanhamento? Excelente pergunta, Edilson. Os níveis do autismo, conforme a gente vai avaliando o paciente, por exemplo, a gente classificou esse paciente como nível 2, por exemplo. A gente vai avaliando seriadamente esse paciente, junto com toda a equipe multidisciplinar, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, entre outros, até mesmo a equipe escolar, e a gente vai classificando. A grande maioria desses pacientes evolui de forma positiva, diminuindo o grau, diminuindo o nível de suporte que ele precisa. Então, muitos pacientes que é nível 3, vêm a ser nível 2, vire nível 1, isso é muito frequente no consultório. Agora, então, é extremamente importante isso que vem acontecendo nos últimos tempos. Nós temos identificado um volume muito maior de pessoas com espectro autista. E aí eu perguntava até para o senhor agora há pouco, e eu queria que o senhor deixasse mais claro, principalmente para o público de casa, tem mais pessoas que estão tendo o espectro ou mais pessoas estão sendo identificadas? O que aconteceu que nos últimos tempos tem crescido muito essa comunidade de pessoas portadoras do espectro autista? Como é que a gente vem administrando isso? O que acontece? Os últimos livros nossos, né, dos transtornos comportamentais, né, classificaram alguns transtornos comportamentais dentro dos transtornos do espectro autista. Um exemplo é o síndrome de Asperger, né? Era um transtorno comportamental separado. Aí foi agrupado junto dentro do transtorno do espectro autista. Por isso, espectro, que juntou várias outros transtornos comportamentais dentro desse diagnóstico. O termo espectro vem sendo usado há pouco tempo. Isso, nem a partir da DSM-4, DSM-5, que começou. E aí, com isso, mais crianças receberam esse diagnóstico, transtorno do espectro autista, porém, tem outro dado. Com os passar dos anos, mais pessoas estão estudando medicina, mais pessoas estão estudando transtornos comportamentais e estão gerando mais diagnóstico, porque mais pessoas estão sendo assistidas e, com isso, chega ao diagnóstico maior também. Perfeito. A pessoa nasce, a pessoa adquire, como é que surge o autismo? Então, tem alguma questão hereditária também? A família tem um caso, pode ser que outras pessoas tenham? Excelente pergunta. A probabilidade de ter alguém na família com autismo, ter o segundo, é maior do que na população normal quando não tenha um quadro de autismo, tá? E se o primeiro caso, o caso índice que a gente chama, for do sexo feminino, o segundo filho, no caso da família, tem uma probabilidade ainda maior, tá bom? Que varia de 15% a 25% mais ou menos, depende de qual literatura que a gente segue, tá? Agora, quais são as causas, né? O fator principal disso? O que a ciência diz para nós? São dois fatores, né? Os fatores genéticos e ambientais. A associação desses fatores que favorece o aparecimento do transtorno do espectro autista. E quando é que acende o sinal? Até para o pai e a mãe ficar atento ali, de que é necessário buscar um especialista, porque pode ser que a criança esteja fazendo parte já desse grupo de pessoas. O que é muito importante, a gente, tanto na rede básica de saúde ou na rede privada, é dos pais fazerem um acompanhamento seriado com o seu pediatra, fazer as consultas de puericultura, porque o primeiro profissional que tem contato com essas crianças é o pediatra. Então, as consultas de puericultura, tanto na rede privada e rede pública, é de muita importância para não deixar esse acompanhamento. É muito comum a gente ver no consultório dia a dia, a criança não está tendo nenhum sintoma de alguma patologia, com 1 ano de idade, os pais acabam abandonando essas consultas seriadas, né? E sendo que ali, grande parte desses pacientes é que vão ser drenados até nós. Mas a pergunta principal, quais são os sinais, né, que tu está me perguntando, que a gente tem que ficar atento? Aquela criança, aquele bebezinho que não faz um contato ocular, aquela criança que não expressa reações, aquela criança que você está com ela, você quer pegar ela no colo. Que faixa etária, mais ou menos? Pode ser a partir de 7, 8, 9 meses, a gente já começa a ver alguns sinais. Você começa... ela não expressa aquele sorriso social com 6, 7 meses para você. Você que chama... Cadê o bebê do papai? Alguma coisa assim. E essa criança não tem expressão para você. Manifesta aquela reação que seria basicamente que normal, né? Isso. Não solta algumas palavrinhas também. Aquela criança que
Muitas das vezes, por mais que você tente colocar ela com outras crianças, ela prefere ficar mais isolada, mais sozinha. Ela não quer muito contato com outras pessoas. E tecnicamente, já consegue se identificar nessa fase da vida, 6, 7 meses? Então, os exames, eles são, eu não sei qual é o termo que a gente poderia usar, os exames, eles são clínicos ao ponto de ter coleta de material? Como é que é diagnosticado? Então, da seguinte forma, a gente vê alguns sinais nessa faixa etária, né? A gente começa já a ver alguns sinais a partir de 7 meses a 1 ano de idade, né? Qual que é o importante disso? Viu algum sinal que justifique, né, que deixa dúvida tanto para os pais ou qualquer pessoa que convive com essa criança, procurar uma assistência especializada com urgência. Por quê? Quanto antes a gente começar a intervenção para esse paciente, melhor será o prognóstico dele para o futuro. Então, viu sinais de algum atraso de linguagem, comportamentos repetitivos, não mantém o contato ocular, a criança não expressa reações através de palavras, de sensações, de emoções pela sua face, já é um sinal de alerta. Esse sinal de alerta já requer uma avaliação. Talvez a gente não consiga chegar no diagnóstico nessa faixa etária, provavelmente não iremos chegar, mas o intuito não é esse. O intuito é a gente ver as dificuldades, as limitações dessa criança, começar a intervenção precoce, porque o quanto antes a gente começar essa intervenção, melhor será o prognóstico dela para o futuro. E aí também, mais habilitada ela vai estar para o convívio social. Mantém a premissa, né? Quanto antes você detecta algum tipo de adversidade, mais fácil é você, pelo menos, controlar aquilo, né? Para que isso não se avance e tudo mais. É comum tardiamente também ser identificada. A minha produção acaba de me passar, eu não tenho esse conhecimento, sobre uma professora que na rede social, aliás, uma psicóloga, de 38 anos, ela conseguiu o diagnóstico através de um paciente. 38 anos já, fazendo, né, uma consulta com um paciente, ela acaba se identificando. Isso é comum acontecer? Nós estamos passíveis a isso também? Ou o autismo é só ali mesmo no processo inicial que a gente consegue já absorver a informação específica? Então, as características iniciais, ela tem que estar presente na fase do neurodesenvolvimento. O que é isso? Os primeiros anos de vida. Claro, devido à falta de assistência especializada que tinha nas décadas passadas, pode ser que casos como esse surjam, né? Que vai fazer uma história pregressa desse paciente e, através dos dados que tem do passado dela com o atual, fecha um diagnóstico. Mas isso não é o comum, né? E não pode ser o comum. O comum é a gente ver as dificuldades, as limitações dessas crianças nos primeiros anos de vida e começar a intervenção para ter uma melhor qualidade de vida e melhor inserção em toda a nossa sociedade. Meninos e meninas, tem alguma diferença ou está todo mundo exposto da mesma forma? Não. Aparece mais em meninos do que meninas. 4:1, 3:1, depende da literatura que a gente segue. O percentual maior é em meninos? Meninos. Entendi. E é muito comum também as comorbidades virem associadas, né? TDAH, TOD, transtorno de conduta, é muito comum. Vir além do transtorno do espectro autista, vir uma outra comorbidade associada ao TEA. Doutor, identificado isso, como é que está a questão dos tratamentos? É medicamentoso? Enfim, como é que se lida com essa questão? A base toda do tratamento do transtorno espectro autista se baseia na intervenção multidisciplinar, com terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, psicopedagogo, até mesmo os trabalhadores da escola podem estar ajudando, inserido também através de técnicas que eles podem estar aprendendo e estar adotando, né, em ambiente escolar. Mas a base do tratamento, além de tudo isso, de todo esse sinergismo que deve surgir, é na base da terapia ABA, que é a terapia cientificamente mais comprovada até o momento para o tratamento do transtorno espectro autista. Mas tem casos que são medicamentosos também? Alguns pacientes que têm alguma comorbidade associada, a gente trata a comorbidade. Não é o caso específico, então, do espectro? Isso. O transtorno espectro autista em si, ele não existe um medicamento específico. Mas na linha comportamental? Aí sim. Aí a linha comportamental através das terapias. Perfeito. O senhor me dizia há poucos instantes que a iniciativa privada aqui em Rondônia tem avançado bastante no suporte para atendimento a essas pessoas. Eu pergunto, paralelo a isso, o poder público, vocês têm acompanhado o que tem sido feito também? Me chamou a atenção porque a reportagem trouxe a informação e seria importante demais levarmos isso adiante para os nossos representantes. Mas não identificamos essa comunidade, quantos são, onde vivem.
e o que podemos fazer por eles aqui no estado de Rondônia. Isso é preocupante, doutor. Com certeza. Sem dados a gente não tem como trabalhar, né? Se a gente tem a quantificação da taxa de incidência, prevalência do transtorno do espectro autista ou qualquer outra doença dentro da nossa comunidade, a gente sabe nós saberemos fazer políticas públicas para essa população. Sem dados não existe como fazer o aprimoramento, né? Acho e saber que o onde atuar avanço também. hoje seria começar a identificar. Com certeza. Que público é esse, né? Qual a região que eu mais tenho identificado? Qual o suporte que eu posso dar na condição de gestor público? E, consequentemente, também esse é um mercado que a iniciativa privada precisa ter dados para também ampliar a sua cobertura. Sim. Então, acho que parte do princípio que é extremamente necessário falarmos, evidentemente, sobre os pontos que a gente abordou aqui, mas também buscar as soluções. E entre as soluções, primeiro é saber de quem que nós estamos falando, né? O que precisamos fazer para dar esse suporte. Doutor Jean Turazi, muito obrigado pela vinda, neuropediatra. Quer complementar com mais alguma informação? Fique à vontade. Eu que agradeço o convite de comparecer aqui na TV Band. E se eu posso deixar algum esclarecimento bem resumido, que seja fácil acesso para todas as classes sociais, ao nível cultural, é o seguinte: se a gente visualizar qualquer criança, 2 anos, 1 ano de idade, com certo atraso de linguagem, com uma dificuldade de interagir com as crianças da mesma faixa etária. Você vê aquela criança, talvez numa festa de aniversário, ela não consegue se enturmar com as criancinhas, fica um pouco mais isolada. Ela não consegue expressar com clareza os sentimentos, as emoções, o que ela pretende, o que ela quer. Se ela quer um copo de água, quer um brinquedo, mas ela não consegue expressar isso para os seus pais, para os seus cuidadores. Apresenta alguns comportamentos de movimentos repetitivos. Procure atenção especializada para esse paciente, procure o seu pediatra e vamos atrás de fazer uma intervenção precoce, que o quanto antes a gente poder agir para essa criança, melhor será o futuro da criança e da família. E também, como a gente viu ali na reportagem, vamos ter respeito, vamos ter empatia, porque todos nós convivemos numa mesma sociedade que merecemos respeito por todos. Perfeito. Sempre é bom falar de saúde.